Oiê! Para você que me segue, estou aqui novamente para falar a respeito de trabalhos aqui em Portugal. Você que já se planejou ou está se planejando aí no seu país de origem para poder se mudar aqui para Portugal, no momento ainda é vantagem vir para cá. Mesmo tendo várias oportunidades para ir para a Espanha, mas o processo não é tão fácil quanto parece. Tenho visto pessoas lá que têm falado, gente, não é? Estão falando, pintando a maravilha. Porém, quando chega lá, toda a burocracia em todos os países existe. Assim como Portugal, lá também tem as suas burocracias. Então, eu tenho propriedade de falar aqui de Portugal. Então, bora pro vídeo. A imigração aqui em Portugal estava um pouco acabando porque abriu a região da Espanha. Porém, com todo esse boom da Espanha, ela não está conseguindo mais aderir muitos imigrantes. Logo, algumas pessoas vão retornar para Portugal. E com esse boom de pessoas voltando para cá, é até bom porque a rede de hotelaria, construção civil, área da tecnologia está precisando muito de pessoas qualificadas para trabalhar nessas áreas. E se você tem alguma dessas experiências, não perca tempo. Se qualifique, faça o seu planejamento e migre. O que acontece aqui em Portugal? Os números estão alarmantes porque a população está cada dia mais envelhecida. Por isso precisamos de mão de obras jovens e qualificadas. E quando eu falo jovens, gente, tem pessoas eu vejo nas obras, senhores de 60 anos que trabalham muito bem, com muito mais garra do que alguns jovens. Tem uns jovens lá onde eu trabalho, 17 aninhos, nossa, parece um zumbi. Ai, não quero fazer nada. Não tem disposição para nada. Enquanto isso, eu vejo uma senhora de 80 anos trabalhando na limpeza com toda energia, com toda a garra, força de vontade. Então, aqui não tem limite de idade. Se você consegue trabalhar, pode vir até 80 anos, você está com saúde, tem disponibilidade, tem disposição, agarre essa oportunidade, não deixe passar. Gente, se do dia para a noite a imigração acabar, quem vai trabalhar nos hotéis, Lisboa, Algarve, Porto? Quem vai pagar o imposto que sustenta a população que está mais envelhecida? Os números estão alarmantes. Portugal tem 2,5 milhões. E tudo acima dos 65 anos. A taxa de fertilidade está abaixo de 2,1. Então, para repor a população, o único motivo é a imigração para a gente continuar mantendo, porque sem ela o país vai estar em declínio demográfico acelerado. Se a torneira da imigração for fechada, Portugal vai cair de novo em declínio, arrendamento vai ficar mais em conta? Vai, mas isso aqui vai ficar a Deus dará. Não vai ter economia adequada e é isso que não queremos, já que Portugal é um país muito bom para se morar. A qualidade de vida, o poder de compra e tudo mais que a gente já cansa de falar, e como a segurança, a escola, que é muito bem qualificada aqui por conta da União Europeia. Gente, precisamos de imigrantes, porque em 2024, cerca de 1 a cada 3 nascimentos em Portugal era de mães estrangeiras, ou seja, os portugueses quase não estão tendo filhos. Logo, dá para ver o que vai acontecer no futuro, né? Sem imigrantes, até a taxa de natalidade seria ainda pior. Os setores econômicos que sustentam Portugal hoje depende dessa mão de obra. A construção civil tem dezenas de milhares de vagas em abertas e não encontra trabalhadores portugueses dispostos a preenchê-las. A construção civil tem muita gente. Hotelaria, restauração e turismo funcionam em alguns lugares, majoritariamente com trabalhadores estrangeiros. Declarações recentes de autoridades e pessoas empregadoras admitem abertamente, sem imigrantes, esses setores não funcionam. A nova lei de 2025, a pressão da extrema-direita sobre temas de segurança internacional,
Habitação cara, serviços públicos pressionados. Nas eleições recentes, a imigração e habitação foram temas centrais do governo centro-direita que se viram obrigados a aceitar uma lei mais dura para garantir apoio parlamentar. Tá posto, de um lado, eles querem controlar o fluxo, mas do outro lado, o país está envelhecido e precisa dessa mão de obra. A gente aqui só se sustenta com os trabalhadores estrangeiros, precisamos da mão de obra dos estrangeiros. Como eu, que sou imigrante, meu marido, estamos aqui trabalhando, contribuindo para o crescimento do país. Se formos embora, como muitos outros, Portugal afunda novamente. Se Portugal fechar a porta para imigração, Portugal vai fechar, não vai quebrar do dia para a noite, mas entra em um ciclo de estagnação demográfica, falta de mão de obra e não vai conseguir pagar as pensões dos aposentados. Sem imigração, Portugal volta a depender de nascimentos internos, apenas de portugueses. E pela estatística, isso se torna inviável. A população em idade ativa cairia drasticamente, enquanto o número de idosos continuaria subindo. A razão de dependência, tantos inativos para cada ativo, se tornaria insustentável. Construção, turismo, agricultura, cuidados a idosos, serviços urbanos já lutam para contratar. Se o fluxo migratório for cortado, salários vão até subir no curto prazo, mas muitas empresas fecharão vagas, reduzirão turnos, reduzirão as forças, travam investimento, redução da oferta de serviço, porque não vai ter trabalhadores adequados nem qualificados, significa menos contribuição para a segurança social. E um país onde quase 1/4 da população já é idosa, isso gera uma bomba fiscal, aumenta imposto, corta benefício, eleva a idade da reforma. A imigração funciona hoje como amortecedor, trazendo jovens contribuintes. Se tirar isso, é acelerar a crise de sistema de pensões. Em curto prazo, menos imigrantes, menos pessoas internas, pode até aliviar o aluguel, Porto, Lisboa, mas a médio prazo significa menos construção, menos investimento imobiliário, menos dinamismo econômico. Portugal corre o risco de resolver parcialmente o problema da renda cara, sacrificando o crescimento urbano, porque a população está envelhecida. Portugal vai crescer pouco, produtividade baixa e só vai centralizar o turismo, que só passa aqui no verão. Então, é claro, fechar a porta da imigração significa aceitar uma economia menor, mais velha e menos dinâmica nas próximas décadas. Esse não é o problema exclusivo de Portugal. Espanha, França, Itália, Alemanha e até países do leste europeu enfrentam o envelhecimento e dependem de imigração para manter a força de trabalho. Então, se você está aí querendo migrar para algum país da Europa, esse é o momento. Estamos precisando, porque precisa de mão de obra qualificada. Não importa se você tem 60 anos, tem vontade de trabalhar, aqui eles contratam até 80 anos se você está ativo. E o trabalho, gente, como eu sempre falo, ele enobrece o homem. Você tendo trabalho, você tem um objetivo na vida, tem um propósito, isso te deixa firme, te dá saúde, como eu sempre falo aqui. Bom, gente, então é se planejar, se programar e vir. Coloca o pé na água e vamos avançar. Esse é o vídeo de hoje. Curte, comente, se inscreva e compartilhe.